Boa noite! Como estão todos? Quinta-feira agora ficou instituído o dia das lives. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai conversar um assunto extremamente importante, principalmente para quem é da área jurídica, né? Bom dia, Rô! Bom dia não, boa noite, né? Boa noite, Rô! Boa noite, Matheus! Ô, Matheus, eu vi tua resposta lá, viu? Que tu falou, Marcinha! Fábio já chegou, vou adicioná-lo aqui. Marcinha, acho que eu vou te chamar pra fazer live, hein? Vou catar aí, vou fazer uma live. O Fábio vai entrar pra gente bater um papo super importante, que vai ajudar com certeza aí a galera que tá fazendo MPT. Bom dia, como é que você tá? Bom dia não, boa noite, como é que você tá? Tudo bem, Carlinha? Que saudade. Tudo bem? Demais, demais, demais. Muita saudade. Eu tô tão empolgada que eu tô achando que é dia de novo. Eu também. Tô numa empolgação e nervoso também. Fiquei feliz pra caramba com o convite. Que delícia. Gente, pra quem não sabe, o Fábio, ele surgiu na minha vida já tem um tempo, né, Fábio? Acho que uns 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, pelo menos. Verdade. Na época que a gente tinha TRT, né? Tava. Isso. Marcinha tá aí, ó, Marcinha tá prestigiando. aí. Oi, Marcinha. Para quem não sabe, o Fábio foi o anjo da Marcinha quando ela fez a prova lá no TRT, né, do Pará. E eu fiquei aqui, né, de stand-by, e o Fábio me contando tudo. Carlinha, tá assim, Carlinha, tá assado. Carlinha, foi muito legal. Foi E assim, excelente. gente, foi demais. E assim, gente, eu tinha que trazer o Fábio para conversar com vocês sobre esse assunto por N motivos, né? Primeiro que é um assunto extremamente importante, extremamente relevante. A gente não tem muito material, né, tratando sobre esse assunto. Parece que, por tudo que a gente conversou, né, Fábio, há um distanciamento muito grande de tudo aquilo que o direito propõe em relação à prática. Então, eu tinha que chamar um expert no assunto, e foi você. Eu fico extremamente honrado, meu Deus do céu. Imagine, era corujinha, né? Não deixo de me considerar corujinha, sou até hoje, sou filho coruja. Só dei um tempinho, né? Porque os concursos depois do Nacional não teve mais, e daí o foco acabou sendo outro, que já era uma vontade minha, e como Sim, demorou, né, para acontecer um novo concurso, aí eu sim, foquei no mestrado, que era algo que eu tinha em mente já, que eu já tinha em mente. sim. Mas a intenção era fazer o mestrado depois. Mas Isso. inverti a ordem. Ainda vai É ter. bom porque ganha título, né? Também, lógico. Me torna um concorrente bom na hora do título depois. Sensacional. E assim, tudo tem um motivo, eu acredito muito nisso, e são os pontos que vão se colando lá na frente, né? E tudo isso que a gente conversou sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre a questão do gênero, sobre a questão da prostituição, é um super tapa na cara da gente, porque existe muita coisa envolvida e o direito ainda está muito distante, pelo menos no meu ponto de vista. A gente vai chegar lá, que você vai conversar sobre isso. A gente está muito distante né, daquela proteção, porque o direito ele serve para isso, né? Para Sim. proteger, para deixar todo mundo ali na questão da igualdade. Mas fala para mim, por que esse tema é tão importante pelo teu ponto de vista? Então, assim, além da história que eu criei, na verdade, né, com essas pessoas, tanto as pessoas que trabalham com prostituição, quanto a uma parcela específica, que seriam as pessoas transgêneros, né, travestis e Uhum. transexuais, que vem da minha história, do início da advocacia, da minha curiosidade também e do meu contato com a noite, que eu sempre fui uma pessoa extremamente noturna, festeira, então acabei tendo um contato muito grande.
E o que me chamou muita atenção era ver como essas pessoas elas eram invisibilizadas. Era como se elas não existissem. Por um período assim, eu apenas observava aquilo e sentia um pesar. Porque eu não via uma grande formas de mudar aquilo ali, ou de mexer no sistema, ou de me revoltar com alguma coisa. Até a hora que eu me torno advogado. Né? Aí, quando eu me tornei advogado, que, como eu falei para você hoje no áudio, que é uma curiosidade que as pessoas elas sempre me perguntam como era, que a minha advocacia como profissional, me fugiu a palavra agora, profissional... Mas, Fábio, não, peraí, antes de entrar para falar dessa tua parte prática, Tá. que eu acho que vai ser, assim, imensamente enriquecedora para quem está assistindo a gente, né? Eu vou fazer o seguinte, tá dando eco ainda? Vê se ainda tá dando eco. Ó, veja se tá dando eco eu falando agora. Eu tô ouvindo eco Porque da minha deu voz. eco. Então, deu eco no da Nanda. E pra mim não tava dando eco. Então acho que pode ser alguma coisa do meu. Vamos ver. Quem tá seguindo ouço, aí? Eu ouço como se fosse um retorno meu. Sim, tá dando eco. Gente. Fala aí, Fábio. E aí, agora tá... Acho que agora tá melhor. Eu não tô mais me ouvindo. Eu acho que é o meu fone, então. Pode ser. Pode Normal ser. pra nós, tá vendo? É o meu Ah. fone. Eu ferrei a live da Nanda. Tá? Eu tenho que tirar o som do. Tá dando um pouco de eco. Eu acho que eu tenho que tirar um pouco o meu som. Peraí. Melhorou, gente? Ó, vejam se eu falando tá de boa o som. Melhorou. Então o erro da pecinha é daqui, tá? O Bianco fala que é BIOS, bicho ignorante operando o sistema. Então, assim, antes da gente falar, né, dessa parte prática, dessa parte da tua vivência mesmo, que você viu muita coisa de perto, Uhum. essa questão que você disse toca muito. São pessoas invisíveis. Sim. E quando você fala são pessoas invisíveis, a gente já se incomoda, porque dentro do direito a gente se preocupa, pelo menos em tese deveria se preocupar, e não deixar ninguém nessa invisibilidade. O direito ele deveria servir para trazer as pessoas para o centro e garantir a dignidade mínima, né? O mínimo Exato. existencial, né? Todo aquele rol do artigo 1º, do 3º, do 4º da Constituição Federal, que é tudo muito bonito, né? Tudo muito lindo, Os mas fundamentos, os objetivos, né, da República Federativa, mas a gente acaba vendo que ele não é aplicado na prática. que não é aplicado na prática. E quando eu chamei você para a gente falar desse assunto, né, pegar esse tópico mais a fundo, foi até uma discussão que eu vi, eu não sei se foi em grupo, que você comentou, inclusive, sobre travestis, Uhum. né? E aí depois até vi algumas coisas em notícias, em revistas, enfim. Como a vida, né, das pessoas que são travestis é muito difícil, é muito complicada, porque o preconceito é muito grande. E quando a gente está falando isso na nossa área, que é o direito do trabalho, a gente lembra que é através do trabalho que a pessoa tem ali a dignidade dela. Sim. É através do trabalho que ela tira o sustento dela e da família dela. E se essa pessoa tem a porta fechada na cara, seja por falta de oportunidade, seja por um tratamento discriminatório dentro de uma empresa, quantos a gente não enxerga isso, né? A gente vê esse tipo de situação. É muito duro, é muito triste. E aí o caminho entra naquela lista que você falou, poxa, o final acaba sendo dentro da prostituição. Só que antes da gente falar né, dar esse salto, é importante a gente, dentro do direito, enxergar essas pessoas e tentar desenhar a proteção que a gente tem hoje, o que a gente tem hoje, para conseguir trazer para essas pessoas esse manto de proteção. Uma coisa que eu não sei se te perguntam muito, eu
né, não tenho conhecimento mesmo, é sobre a questão de gênero, né, que você Tá. até falou sobre os conceitos. Como é que funciona isso? Então, assim, Carla, a questão do gênero, ela sempre foi muito formatada, né? Ela foi Uhum. passada para todo mundo como se ela fosse uma questão natural. Então, essa hoje é a grande discussão. Quando a gente ouve alguém falando assim, ah, é ideologia de gênero, vamos ser contra a ideologia de gênero. Gente, na verdade não existe ideologia nenhuma, né? A questão é que o gênero, na forma como a gente vai conversar, né, como eu vou tentar mostrar aqui nessa conversa, o gênero ele é uma construção cultural. Ele é uma construção cultural, social, histórica, que impõe determinadas a forma que você veste, a forma como você se coloca, a profissão que você vai exercer, a função na sociedade que você vai ter, os cuidados que você tem que ter, o que você pode, o que você não pode fazer. As pessoas ligam muito o gênero ao sexo, tá? Uhum. Então aí vem algumas diferenciações. Se você me permite, eu já vou tecer aqui algumas Manda considerações bala, com relação a isso. manda bala. Então, assim, antes eu só queria falar que esse tema é extremamente importante para quem está fazendo o concurso do MPT. Não Opa, e esqueçam que como? tem uma membra, e é membra porque eu procurei no Hawaii, e aparece membra como feminino do substantivo membro, tá? Uma membra da comissão da segunda fase do MPT, que tem uma tese do doutorado dela. Eu anotei aqui o nome da tese: Reconhecimento do vínculo empregatício para o trabalho da prostituta. Tá? Então, a tese ela é da desembargadora Rosângela Rodrigues Dias de Lacerda. Essa tese está disponível na internet, bem fácil de encontrar. Eu não li a tese toda, eu fiquei mais ali na questão do sumário mesmo, confesso, e na introdução e na conclusão. Mas ela tem um viés extremamente progressista. Tá? Então, fica aí a minha dica, né? Querendo ou não, a gente está num canal de concurseiros, então fica a minha dica, que é bom não apenas trazer aqueles fundamentos que já são esperados. Se vier Sim. alguma coisa numa prova, já se espera que você fale da dignidade da pessoa humana, da função social do trabalho, dos objetivos da República Federativa do Brasil, de ter uma sociedade livre, justa, igualitária, sem discriminação, né, que o trabalho é um direito social previsto no artigo 6º, que a ordem econômica, inclusive, se submete ao regime do trabalho no artigo 170, embora hoje ela esteja meio invertida, mas deveria se submeter ao direito ao trabalho. Isso, eu acho que a banca, ela já espera. Né? Então, quem conseguir sair um pouco dessa mesmice e trazer alguma Vai coisa chamar a atenção e vai pontuar legal, né? um pouquinho mais profunda, vai chamar atenção com certeza absoluta. Sabendo algumas diferenças, por exemplo, a questão do sexo. Tá? São quatro questões que eu acho que são essenciais para responder primeiro, seja qualquer resposta, ou para levar para a vida, até para tratativa com outros seres humanos. Sexo, gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Tá? Isso daí, na verdade, até jantares, almoços que eu participo, churrasco, sempre me catam num canto e falam assim: Fábio, pelo amor de Deus, me ajuda, o que é o quê? Eu não consigo entender, é a mesma coisa, eu não sei o quê. E daí eu tento, eu acho que algumas pessoas eu consigo explicar, para outras fica um pouco mais complicado, mas com o tempo, uma certa leitura, né, se debruçar um pouco sobre o tema, fica mais tranquilo. Então, assim, gente, questão de sexo. O sexo, ele vai ser definido a partir do nascimento. Então, é com aquilo que é possível ver, ou também tem a questão de contagem de hormônios, contagem hormonal. Tá? É aí que vão surgir o sexo masculino, o sexo feminino, e nós temos também a questão do intersexo. Tá? Uhum. Essa questão do intersexo é uma situação que ela já gera uma violência para essa criança, para esse ser adulto, desde o momento do nascimento. Tá? Por quê? Porque é gerada uma criança que tem uma genitália que ela é meio que indefinida. Ou uma que se sobressai a outra. E na hora de fazer o registro de nascimento, há a obrigatoriedade de optar entre o sexo masculino ou o sexo feminino. Só que não necessariamente aquela criança ela vai se identificar com aquele gênero, que a gente já vai entrar nesse assunto. Certo. Aí, esta pessoa lá na frente, ela tem na sua certidão de nascimento o nome Fábio,
o sexo masculino, mas na verdade eu sou uma pessoa intersexual, que eram os chamados hermafroditas. A gente já não usa mais esse termo, o termo é intersexual. E simplesmente o sentimento daquela pessoa na qualidade de gênero, o gênero que aquela pessoa se identifica, é o gênero feminino. E depois ela enfrenta toda uma questão da sociedade, porque ela foi criada como um menino, ela se apresentou na sociedade como um menino, e de repente ela se vê, na verdade, olha gente, na verdade eu tinha aqui os dois sexos, um pode até ter se desenvolvido melhor do que o outro, mas eu sou menina na verdade. E depois enfrenta todo um trâmite que até a resolução do CNJ, que permitiu a alteração direto no cartório extrajudicial, era simplesmente uma batalha absurda. Tá? Depois eu até posso contar que eu tive várias experiências, seja na vara de família ou na vara de registro público. Depois eu posso falar um pouquinho para vocês também com relação a isso. Existem países que, quando a criança, eles percebem que a criança é intersex, seja por questões, seja pela existência dos dois sexos na criança, sendo os dois desenvolvidos da mesma forma, ou um mais desenvolvido do que o outro, existem países que não fazem a anotação do sexo. Sim, existem países que não fazem a anotação do sexo. Que deixam para que isso seja marcada quando a criança se identificar com algum tipo de gênero. Interessantíssimo. Sim, existem países que agem dessa forma. Aqui no Brasil, infelizmente, isso não acontece, o que acaba gerando uma violência muito grande. Eu atendi muitas pessoas intersexuais e que, assim, por exemplo, foi registrada no sexo feminino e uma aparência completamente masculina. Né? E assim, a pessoa me falava, para mim era uma pessoa transexual, mas a pessoa me falava, olha, só que na verdade eu sou intersex. Tudo que você está vendo no meu corpo, eu não precisei de hormonização nenhuma. Então, tinha barba, tudo. E a pessoa me falava assim, eu tenho também uma vagina, mas eu também tenho pênis. Um se desenvolveu mais do que o outro. Eu também não ficava perguntando minúcias, era só quando realmente a pessoa tinha vontade de falar. E a gente mesmo assim tinha que entrar com uma ação. A pessoa tinha que se submeter àquilo ali, ela tinha que carregar aquela emoção, aquela ansiedade, aquele medo, aquele nervosismo, sem saber aonde que ia dar aquela ação. Tá? Então, essa é a questão sexo, gente. Sexo, então, é aquela genitália que a gente nasce que não existem só duas. Tá? E olha que interessante, quando eu vi, né, que você tinha colocado isso, eu nem tinha feito essa ligação. E é tão impactante você falar isso, porque realmente está na formação da pessoa. Sim. E você já impor dessa forma é uma agressão, né? Com certeza. É uma agressão muito pesada. Porque aquilo ali, né, Carla, que daí é o que a gente vai entrar daqui a pouco no gênero, o sexo, embora ele seja visível, anatômico, ele também é performativo na sociedade. Ele também é formado pela linguagem, ele é formado pela relação entre os sujeitos, sim, ele é formado na relação com o outro. Então, assim, aquela pessoa, ela simplesmente não se enxerga naquela outra pessoa, ela não consegue ver, ela se sente completamente isolada. Muitas vezes essas pessoas, às vezes, não se sentem seres humanos. E isso, usando uma paráfrase, é desumano. É desumano. Né? É desumano, porque essa pessoa ela não se enxerga como pertencente a uma sociedade. Então, é uma violência que é cometida. É algo que eu sei que já entrou em discussão até em Conselho Federal de Medicina, mas nunca foi aprovado. Nunca foi aprovado. Sabe? Então, é o caminho do direito, é o caminho da luta. Essa é uma das questões que a gente tem que buscar. Né, que a sociedade civil, seja poder legislativo, né, executivo, judiciário, buscar essa alteração, essa mudança que eu acho que seria uma mudança, sim, essencial para garantir uma vida mais digna para todas essas pessoas. Sim. Tá? Aí a gente entra na questão de gênero. E aqui o bicho começa a pegar. Se você acha que o bicho pega no intersex, o gênero ele vai pegar bastante aqui. Essa questão é bem polêmica, né, a questão do gênero. Por quê? Porque nós fomos, né, nós somos de uma geração, sem entregar idade aqui, né, mas nós somos de uma geração que o gênero, ele vem, as suas funções, elas vêm pré-formatadas, né, desde que você é criança. Então, o menino usa azul, menina usa rosa, né.
embora tentem colocar isso seja continuamente ainda falado, mas há uma luta muito grande para que isso deixe de ser dito. Por quê? Porque isso gera aquelas famosas frases: menino não chora, menina brinca de Sim, casinha, menina tem que aprender, tem que brincar no seu fogãozinho, a menina só pode brincar de boneca, o menino que brincar de boneca vai apanhar do seu pai, vai apanhar na rua, ele sim. vai apanhar na escola, o menino ele tem que necessariamente jogar futebol, ele não pode jogar vôlei ou jogar, aqui a gente chama de caçador, aí deve ser queimada, não sei, ele não pode jogar isso com as meninas. Isso tudo entra na questão de gênero. Então, o gênero, ele não é natural. O gênero, ele é uma criação. Sendo uma criação, nós conseguimos ressignificá-lo. O natural é nascer. Ah, eu acho isso Você incrível, natural é exercer, nascer. É, você exercer uma função na sociedade, você viver, isso é cultural. Isso pode ser alterado. é. Isso você pode ter uma condição melhor. Sabe? Isso você pode ter um reconhecimento, uma inserção muito mais digna. E respeitar, gente, são crianças. Imagine quanta violência é cometida com criança. Às vezes um menino vai numa loja de brinquedo, o menino nem sabe o que existe por trás na cabeça de um Sim, adulto quando ele fala assim: olha, eu queria aquela boneca. E sim. daí? É um brinquedo. É um brinquedo, sabe? Então, é nessa questão que eu digo que o gênero, ele é performático, ele é criado, E a tá? questão do gênero, Fábio, é uma porta de entrada monstruosa para o Mas é preconceito, com certeza. para a diferença né, aquela igualdade que a gente tanto luta. Sim, É uma porta escancarada, né? pois é aí que vem. Por exemplo, aí a gente traz aqui para as questões de hoje. Não é à toa, imagine, na Constituição Federal ter que ter a previsão que existe igualdade entre homem e mulher. É. Sabe? Gente, alguém ter que dizer isso, entende? Porque simplesmente isso vem lá, vem no livro de Engels, o surgimento da sociedade, da família, da propriedade privada e da sociedade, alguma coisa assim. Que lá ele vai tratar que essa questão, essa diferenciação entre a mulher do homem, ela não existia lá nos primórdios, muito pelo contrário. Existem Sim. estudos etnográficos e sociológicos que dizem que a mulher assumia toda a relação familiar. O homem, ele era interligado à estirpe da mulher. Quando Sim. surge o casamento, e daí começa a imposição da monogamia e tudo mais, e as famílias começam a, a ter que se reproduzir até para poder sustentar uma sociedade capitalista, para que aquele clã Uhum. possa começar a prosperar, a mulher começa a ficar dentro de casa simplesmente pelo fato de gerar uma criança. E ela começa a ser cobrada por isso. Né? A mulher ela Sim. começa a ser cobrada para gerar. Quando que você vai ter um filho? Né? Ou se você não gera um filho, você não é mulher. Né? Você não está exercendo o seu papel. E hoje isso é carregado, né? A gente vê nessas questões de ter que ter a previsão da igualdade, de ter a Sim. discussão com relação à gravidez, Sim. do homem ficar fora apenas 5 dias e vai ter um tempo maior caso a empresa seja associada ao PAT, enquanto isso a mulher fica em casa por meros 4 meses para cuidar de um recém-nascido. Como se ela fosse a única responsável. E quando o marido faz alguma coisa, não, muitas pessoas dizem, não, mas ele ajuda. Marido não tem que É, ajudar a é, criança. é. É pai, né? Não existe essa de ajuda. Então, é algo assim que pega de todos os lados. Eu vou falar para você uma curiosidade. Não é todo mundo que sabe disso. Hum. Agora eu só não vou lembrar o artigo. Se alguém que é do direito aí lembrar, dos 15 minutos da mulher é o 384 da CLT que foi revogado agora? É o 384, Era 324, 384, não era? 324, acho que é. Os 15 324. minutos. Você sabe qual é a história dos 15 minutos? Não. Então, ó, só para quem não é do direito aí, essa questão dos 15 minutos quando existia uma previsão na CLT antes da reforma, que quando a mulher alcançasse a jornada e ela tivesse que realizar horas extras, tem um tempo de 15 minutos de intervalo. Qual é a história desses 15 minutos? Lá, no surgimento da sociedade industrial, as indústrias elas se concentraram nos centros das cidades e ao entorno delas as pessoas começaram a construir as suas residências.
Esses 15 minutos serviam para que as mulheres pudessem ir até as suas casas avisar os maridos que iriam trabalhar até mais tarde. Tá brincando? Não, Fábio, eu tá? juro que eu achava até hoje que é porque considerava que o organismo da mulher precisava de um tempinho a mais para descansar Isso é o e que tal, e contam tal, e hoje. tal. Não, Isso não! era para as mulheres poderem ir até as suas residências avisar os seus maridos que elas iam trabalhar até mais A tarde. Juro, Marcela também não Marcinha. sabia. Deve Juro, estar Marcinha. chocada. Juro. É para isso que existia, gente, esse intervalo. Entende? Então, isso é para você ver o peso que carrega essa questão de gênero. Entende? E aí, passando agora para famosa identidade de gênero, né? A identidade de gênero é uma coisa um pouco mais... ela pega um pouco mais a fundo. A identidade de gênero, ela vai surgir com uma discussão que foi trazida... Ela deu um boom com a Judith Butler, quando ela vem trazer a Mas vocês teoria vão escutar a queer. criança chorando, mas não esquenta, tá? É a criarada lá fora. Ela vai trazer com a teoria queer. Né? Então a teoria queer ela vai vir lá, se eu não, salvo engano, agora eu posso estar falando uma coisa que é besteira, mas salvo engano, é uma questão, lá, junto com Stonewall, com o movimento do final dos anos 60, início dos anos Uhum. 70, aquela questão da liberação da sexualidade, da pílula contraceptiva, o surgimento do movimento feminista, que daí se une com o movimento das lésbicas, que necessariamente se une com o movimento gay, e acaba sendo uma interseção muito grande. Aí começa a se discutir o queer. O Tá. queer, ele é tudo aquilo que difere de um modelo heteronormativo. Tá? Hum. Então, a heteronormatividade ela é tida como a regra. Então, o sujeito, principalmente o homem, branco, classe média, né? Classe média, média, classe alta, Tá, tá, heterossexual é aquilo que é a base, é a figura que todo mundo que coloca-se como o espelho. Né? Coloca-se tá. como um totem. É como se fosse um totem. E quando você foge disso, você acaba se tornando o estranho. Qual foi a forma para trazer esses estranhos para o seio da sociedade? Ressignificar toda essa... ressignificar a existência dessas pessoas, ressignificar o que se falava dessas pessoas. Então aí surge o termo queer. É tudo o que difere desta regra heteronormativa. Tá? É cisgênera. Para quem não sabe o que é cisgênero, é aquela pessoa que tem o sexo masculino e nasceu com o pênis. Essa pessoa é cisgênera. Por exemplo, a Carlinha cisgênera, eu sou cisgênero. Uma pessoa transgênero é uma pessoa que tem a diferença entre o sexo de nascença e com a identidade de gênero, com o gênero com o qual se identifica. Tá? Então a Tá. identidade de gênero ela vai ser criada ali, ela vai começar a ser discutida com a teoria queer, ela vai sofrer influência de quem? Do Michel Foucault, quando o Michel Foucault vai tratar sobre microfísica do poder, quando ele vai falar lá sobre a história da sexualidade, que é dividida em 3 volumes, que são excelentes. Vai ser tratada, por exemplo, até pelo próprio Freud, quando o Freud ele vai falar na sua psicanálise a questão ali do que o ego ele tem que ser reprimido pelo superego de uma forma com que você consiga se adaptar à sociedade, o que vem a trazer várias neuroses, por exemplo. Isso daí o Freud ele vai falar no Mal-Estar da Civilização, no Totens e Tabus. A gente vai achar isso também no Althusser, o Althusser quando ele vai falar lá sobre os aparelhos ideológicos do Estado. No próprio Marx, embora o Marx ele vá tratar isso sobre uma questão bem de luta de classes, mas o Marx, quando ele fala de superestrutura e infraestrutura, ele também está querendo dizer que existe uma ordem a ser observada, existe uma base, né, que tem que ser observada. E a identidade de gênero, ela vai ser sim alocada em todas essas situações. E é aí que vem a questão de eu não preciso, para eu ser livre, para que eu possa me expressar, eu posso sair deste sistema binário. O sistema Uhum. binário é o que coloca masculino, feminino, homem, Sim. mulher. Então Tá. a intenção é quebrar este binarismo. Inclusive para que
coloquem-se, surjam pessoas, elas possam, né, surjam, para que possa ser conferida personalidade e existência, inclusive a pessoas não binárias. Pessoas que não se identificam nem com gênero, nem com masculino e nem com feminino. Aí vão vir as questões de pessoas transgêneros, vão vir os não binários. Nessa questão de identidade de gênero. Então é com o gênero, aquele gênero que é performativo, que é criado na sociedade, porque existe toda uma ideia do ser masculino, existe uma ideia do ser feminino. Eu nasci num corpo masculino, mas não necessariamente o meu gênero vai ser compatível com o masculino. Então eu posso nascer num corpo masculino, mas ter uma identidade de gênero feminino. Sim. Uma coisa não é necessariamente interligada à outra. Por quê? Porque o gênero é performativo, porque o gênero é criado, porque o gênero, na verdade, ele é cultural. Sabe? Então, ele não é imposto, ele não é natural. Então, é aí que vem as identidades de gênero. E a orientação sexual. A orientação sexual é a questão de por quem você sente atração. Qual é o sexo que você... o gênero que você sente atração. Por que eu falo gênero? Pode ser que agora eu vou dar um nó aí na cabeça da galera. Eu falo gênero por quê? Na minha concepção, eu sou criticado por isso, tá, gente? Isso daqui não é um pensamento unânime. Tem pessoas, inclusive pessoas trans, que dizem que eu estou errado. Mas naquilo que eu já conversei com outras e o que eu li, eu formei a seguinte concepção. Um homem cis, hétero, que se relacione com uma mulher travesti, ou seja, de nascença veio com pênis, se entende como mulher. Se eles têm um relacionamento, para mim é um relacionamento heterossexual. Tá. Por quê? Porque o gênero é performativo. O gênero daquela pessoa, a identidade de gênero daquela pessoa é uma identidade feminina. Tá? Então, da mesma forma, duas travestis, isso tem muitos casos, tá, gente? Duas travestis que se apaixonam e têm um relacionamento. Vai ser um relacionamento lésbico entre travestis. Então, assim, isso é bom para separar, que muita gente acha que travesti ou transexual é gay. Gente, uma coisa é ser gay, a outra é ser travesti ou transexual. Tá? Então, essa divisão que você fez foi pra mim. O pessoal tá falando, cara, você é muito crânio, você é muito gênio. Demais! E você tem uma didática sensacional. Essa divisão que você fez ficou muito clara, deu para definir bem, né? Os conceitos que você colocou. E concordo contigo. Não sei, as outras pessoas, por não concordarem, né, com essa tua nomenclatura. tem gente que não vai concordar. Tem gente que vai falar que... eu acho que faz sentido. Sim, porque veja só, a questão aquilo que você faz entre quatro paredes, a travesti ela é ativa com o cara. Pouco importa, é só uma questão performance sexual. E aí, faz sentido, você exerce do jeito que você quiser, com liberdade, né? Sexo é liberdade. Então, mas ao meu ver, se for para definir, a questão da relação ela tem que ser identificada conforme gênero e não conforme o sexo. Tá? Aí só fazendo agora uma explicação que muitas pessoas têm dúvida. A diferença entre transexual e travesti. Tá? Então, nós temos as pessoas transgêneros, que é como se fosse o gênero. E nós temos as espécies. Não se resume só a elas, mas que são as que mais aparecem. Travesti são aquelas pessoas que elas têm aparência feminina, elas buscam a aparência... Estou falando de mulheres travestis, tá, gente? Estou me concentrando nisso. Mulheres travestis. Então, elas têm aparência feminina, mas elas não se importam nem um pouco em ter um pênis. Muito pelo contrário, elas amam usar o pênis, entendeu? E muitas vezes o pênis é um atrativo. E elas não se importam. Essa é travesti. Tá? Transexual. Muita gente acha que transexual é quem fez cirurgia. Gente, não tem nada a ver. Tá? Transexual é simplesmente pela pessoa, ela não aceita a genitália dela. O simples fato de não aceitar já torna a pessoa uma pessoa transexual. Tá? E isso, na verdade, a gente só sabe quando a pessoa conta pra gente.
tá? Porque, a princípio, todas são pessoas transgêneros. Aí você só vai conseguir identificar, não, essa daqui é uma pessoa travesti, porque ela vai te falar. Entende? Tem vezes que ela Sim. não vai te falar, né? E tem totalmente o direito. Mas isso é realmente uma questão psicológica dessas pessoas. Inclusive, só trazendo uma curiosidade, há algum tempo, depois que a Leia T, não sei se você vai lembrar, se o pessoal que está assistindo vai lembrar, a Leia T, ela deu uma reportagem, ela deu uma entrevista no Fantástico, quando ela falou, em que ela falou que ela tinha se arrependido de ter feito a cirurgia da transgenitalização. Esse é um assunto bem complicado, sabe? Porque lógico, eu acho que todo mundo tem o direito de fazer o que quiser com o seu corpo, de transformá-lo de tal forma que a pessoa se sinta feliz e completa e realizada. Mas existe um... É como se fosse não é uma campanha, mas hoje fala-se muito no sentido de você não precisa fazer a cirurgia para se sentir transexual. Porque tem Tá. muitas pessoas, tem muitas dessas meninas que acabam fazendo a cirurgia transexual tentando deixar a identidade de transgênero para trás. Não Tá. querendo, com a ideia de eu vou me tornar completamente mulher, uma mulher cis. Mas essa pessoa, ela vai ver que na vida dela, ela vai carregar sempre a questão de ser uma pessoa transgênero. Então é muito melhor que essa pessoa seja empoderada na qualidade de transgênero do que se sinta obrigada a se submeter a uma cirurgia que é extremamente invasiva, que não tem volta, Não tem volta. e depois acabar em suicídio, que é o que acontece muito, sabe? Lógico que tem pessoas que elas precisam muito fazer essa cirurgia. Infelizmente, hoje no Brasil, eu não sei exatamente o número, Carlinha, mas salvo engano, são 5 ou 7 apenas ambulatórios no Brasil inteiro que realizam essa cirurgia. A fila é quilométrica. Tá? Jura? A fila é quilométrica. Eu tinha várias clientes, várias amigas, que elas estavam, por exemplo, há 3, 4 anos em tratamento e elas tinham que sair daqui para ir para Porto Alegre, porque aqui em Curitiba não tem. Tá. Elas iam para Porto Alegre ou a São Paulo, se eu não me engano. São Paulo ou Porto Alegre, que eram os mais perto, os polos mais perto. E elas iam semanalmente. Então, assim, muitas delas já não tinham emprego, não tinha isso subsidiado, apenas a cirurgia, mas a cirurgia acabava demorando muito e elas não podiam deixar de frequentar. Se elas deixassem de frequentar, elas perdiam lugar na fila. Então, assim, Nossa. é uma questão muito... era muito desumano, sabe? Essa falta da atenção do poder público com relação à questão de saúde, ela é algo que me deixa de boca aberta. Aqui em Curitiba, só para você saber, foi criado há 4 anos atrás, se eu não me engano, 5 anos atrás, eu acho, CEPAT, que era um centro especializado no tratamento de pessoas travestis e transexuais, tanto para homens quanto para mulheres. Ele era comandado por uma das pessoas que eu mais amo do mundo trans, que é a Carla Amaral, que inclusive fez meu casamento, ela me casou, que foi quem me ensinou muita coisa, e ela era coordenadora desse CEPAT. Quando mudou o governo, que entrou o Ratinho Júnior, ele entrou no 1º de janeiro do ano passado. No dia 2 ela foi exonerada. E quem que Nossa. colocaram para cuidar do ambulatório? Uma mulher cis. Então, assim, não existe nenhuma pessoa travesti ou transexual no CEPAT, num centro de atendimento para pessoas Não transgêneras. faz sentido nenhum. Você pensa, como é que essa pessoa como que ela vai se enxergar? Como é que ela vai se Como que ela vai identificar? se Não sentir faz sentido acolhida? nenhum. Ela não se identifica, sabe? Então, assim, até a procura acaba diminuindo, sabe? Sim. Há realmente um grande desprezo do poder público nesse sentido, sabe? A Butler, ela vai usar um termo que é um termo que me fez pensar muito. São corpos abjetados da sociedade. O abjetado é aquele que é retirado, é aquele que é não humano. Eles são, essas pessoas, elas são tidas como inexistentes. O diferente é não humano. É por isso que essas pessoas, muitas vezes, elas não podem... ela fala num livro dela, depois eu até vou procurar aqui, eu vou fazer algumas indicações de leitura pra galera depois, mas tem um livro aqui que ela fala que essas pessoas, elas sequer têm o direito de sofrer um luto. Eu vi muito isso de perto, sabe? De pessoas travestis e transexuais serem enterradas como indigentes, porque não tinha ninguém para ver o Eu corpo. fico até. É ruim. É muito.
Entende? Eu vi pessoas assim que eu tinha conversado na semana anterior, eu soube que a pessoa foi morta no final de semana e foram descobrir que aquela pessoa estava morta, que foi enterrada como vigente um tempo depois, porque a família Nossa. abandonou, sabe? Então, assim, e essas pessoas não têm nem direito nem que alguém sofra um luto por elas, sabe? São realmente essas pessoas, elas são retiradas da sociedade, são tidas como inexistentes, seres não humanos, entende? Elas são iguais a nós só no físico, mas elas não são iguais a nós para as outras pessoas e nem para o direito. Ou para o poder público ou para qualquer coisa. Entende? E eu Essa parte é vindo com a muito ideia toda a triste. gente falar assim, não, Fábio, vamos falar da parte de trabalho. Se as pessoas não conseguirem colocação no mercado de trabalho, meu, você simplesmente trouxe uma realidade super dura, que eu tenho certeza que todo mundo que for assistir aí, né, a grande maioria que for assistir essa live, que vai ficar gravada, Uhum. que for assistir essa live, não tem nem noção. Então, e é isso, eu fiz questão de me aprofundar um pouco mais. Primeiro porque eu quero que seus alunos passem na prova. E que elas tragam coisas diferentes, que elas tragam informações diferentes. Não apenas aquela questão dogmática. O dogmático todo mundo sabe. Né? Sim, Sentou, sim. estudou, decorou. Não desmerecendo essa parte de jeito nenhum, até porque eu fui concurseiro, fiz segunda fase, eu sei o quanto é difícil. Mas E existem as umas respostas cerejas. maravilhosas de segunda fase, que eu falava pra você, Fábio, você não precisa mais gastar dinheiro com segunda fase, você já tá pronto. E assim, mas existem as cerejas, e a minha intenção é realmente passar a cereja com conhecimento de vida. Eu quero também transformar as pessoas que estão assistindo essa live. Entende? Eu quero também conseguir fazer isso. A ANTRA, só para você ver essa questão agora entrando na parte de trabalho especificamente, a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, há 3 anos, 4 anos atrás, a pesquisa que eu tenho, a fonte que eu tenho deles é de 3 ou 4 anos atrás, tá, gente? Tá. 95% das mulheres travestis e transexuais estavam trabalhando na prostituição. Nossa, noventa um e número cinco por cento, tá? Eu até pensei que eu tinha lido absurdo. errado, porque eu tinha certeza que estava errado. Não, 95% na prostituição. Detalhe, os outros 5% eu pensei assim, não, os outros 5% vai ser trabalho formal. Não, os outros 5% estão enquadrados como trabalho informal. Não existe nenhum por cento como trabalho formal. Isso há 3, 4 anos atrás. Esse número pode ser diferente? Pode, e eu espero que seja para melhor. Não vou entrar naqueles assuntos que você já sabe como eu penso, né, Carlinha? Eu prometi. Então, não acho que melhore muita coisa. Eu tô tentando lembrar aqui de uma coisa que eu queria falar. Outra coisa que é muito triste, a questão da expectativa de vida. A expectativa de vida dessas pessoas, de mulheres travestis e transexuais, né, considerando a atividade que elas prestam, há 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás também, era de 35 anos. Hoje é de 27 anos. A expectativa Nossa, de vida. Expectativa de vida é 27 anos. Cada vez que eu leio isso, eu penso, eu tô com 35. Eu poderia estar dentro das duas faixas, se eu fosse travesti. Entende? Eu poderia ou já estar morto, ou eu poderia estar no meu ano de morte. Não sei. E daí ia ficar para quem sofrer, ia ficar para sofrer as pessoas que me conhecem, que são meus amigos, familiares, parentes, quem sobrasse, na verdade, né? Porque muitas pessoas são abandonadas. Então, são estatísticas, gente, vocês podem procurar no site da ANTRA. Infelizmente, isso tudo tá lá. Ou na ANTRA também tem a questão do Grupo Gay da Bahia, que é um grupo que também faz bastante pesquisa com índices, com indicadores muito confiáveis. E também trabalhos universitários, né, acadêmicos e tudo mais. Aí, a questão da inclusão no mercado de trabalho. Né? A questão da inclusão no mercado de trabalho, eu fiz até um artigo que é para ser publicado num livro, não sei quando ele vai ser publicado, em que eu defendo que devam ser tomadas medidas de políticas públicas equiparadas ao que foi feito com pessoas com deficiência. Tá? Lógico que por analogia, não querendo equiparar situações de jeito nenhum, mas é porque realmente essas pessoas, elas precisam de políticas públicas nesse sentido, sim. sabe? Porque só assim elas não estarão nas mãos de cafetões, de cafetinas, de bombadeiras. Eu não sei se vocês sabem o que são bombadeiras. Bombadeiras são pessoas
do convívio delas que injetam silicone industrial. Né? Como essas pessoas elas não têm a condição de se submeter a uma cirurgia para colocar um silicone, aquele silicone, não sei como é que é o nome, mas é o silicone que não faz mal, né? Que não causa nenhum tipo de prejuízo ao corpo, elas têm uma necessidade imensa de transformar o corpo e acabam injetando silicone industrial por meio dessas bombadeiras, que às vezes a bombadeira também é a cafetina, e que acabam segurando aquela pessoa. Então é assim, eu bombei o silicone no seu corpo, esse silicone te custou 5 mil reais. Você agora está na minha mão. Né? Então, aí, essa pessoa ela acaba sendo submetida, subordinada, submissa a uma pessoa simplesmente porque ela quis existir dentro da sua realidade, dentro da sua identidade de gênero, para se entender como ser humano. E se ela tivesse as portas abertas no mercado formal, muito provavelmente isso não Isso não aconteceria. aconteceria. Isso não aconteceria, né? Uma dica para o pessoal aí, quando for falar dessas questões, lógico, talvez o MPT não entre. Não, se o MPT for cobrar, eu acho que vocês deveriam falar tudo isso que eu estou falando. De verdade, gasta umas 4 páginas lá e fala tudo. Não esqueçam. Aproveita que não tem Não ninguém que esqueçam. existe. Não esqueça de um princípio, gente. O princípio da autodeterminação. Tá? Para mim, é um princípio que ele começa a ser um divisor de águas. Esse foi o princípio que fundamentou a resolução do CNJ para alteração do nome e gênero direto no cartório. Tá? Então, não esqueçam, o princípio da autodeterminação. O que ele vai querer, o que ele vai dizer, esse princípio? Que essa alteração do nome e gênero, ela é declaratória e não constitutiva. A pessoa apenas declara quem ela é. Ela não precisa que alguém diga quem ela é, que alguém autorize ela a ser. Ela é. Ela simplesmente é. Tá? Esse princípio dá o respaldo para aquele nome social também, não dá? Então, mas o nome social, Carlinha, sabe aquela coisa assim? Eu vou te dar, mas não vou te dar tanto. Sabe? Sabe assim? É o tapar o sol com peneira. Entende? O nome social, assim, era algo que muitas pessoas aceitavam e achavam aquilo já uma grande revolução. É lógico, claro, você poder apresentar uma identidade, nem que seja apenas como nome social, no lugar que você possa se apresentar com o nome que você é conhecido socialmente. Só que é pouco, porque quando você vai abrir uma conta bancária, aquele nome social não serve. Se você for procurar, eu quero fazer o meu cartão Renner, o meu cartão C&A, vai sair com o teu nome. O nome de registro. Entende? Então, assim, o nome social, ele era bom para algumas situações, mas o direito completo é o que foi cedido agora. É o que é melhor, né? E elas merecem o direito completo. É o que é justo, né? Essas pessoas têm que ter o direito completo. O direito de existir com o seu nome, com o seu gênero e acabou. Né? Aqui também é muito importante vocês, né, salientarem a questão dos princípios de Yogyakarta. Né? Os princípios de Yogyakarta, o Brasil é signatário desses princípios. Embora eles tenham um efeito meramente persuasivo, eles não têm efeito vinculante. Assim como outros tratados, né? A Declaração Universal de Direitos Humanos, tem lá a Declaração de Direitos Civis e Políticos e tudo mais, a Declaração Universal, que tem efeitos persuasivos, mas unindo isso àqueles que têm efeito vinculante, por exemplo, as convenções da OIT, né, que na forma lá do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, elas vão ingressar no ordenamento jurídico na qualidade de emenda constitucional. Tudo isso, você fazendo uma análise conjunta de tudo, você consegue formar uma bela de uma tese para falar que essas pessoas elas têm o direito, sim, de ingressar no mercado de trabalho, agora falando especificamente do trabalho, que quando presente os requisitos do artigo 2º, do artigo 3º da CLT, você tem, sim, que reconhecer o vínculo empregatício dessas pessoas, garantir que essas pessoas tenham uma vida digna, uma inserção na sociedade, o direito de existirem, a dignidade da pessoa humana e tudo mais. E tudo isso por meio de teses, por meio da ressignificação da linguagem, por meio de você parar de usar aquele termo pejorativo, a trava que está lá, o viadinho. O povo chama hoje da geração mimimi, mas a geração mimimi hoje está sofrendo as consequências daquela geração liberal de lá de trás, que achava muito engraçado, não via nada demais de chamar o coleguinha de viado, de chamar de bichinha, de chamar de boiola, de passar aquela rasteira na corrida da educação física. Sim. É por isso que nós temos que mudar a linguagem.
Nós temos que ressignificar. Quem trabalha na área jurídica, seja a área que você trabalha, sociologia, filosofia, jurídica, até na sua área mesmo, se você for de exatas, quando você for tratar com o seu colega, não use esses termos. Você não sabe quem aquela pessoa tem em casa. Você não sabe se aquela pessoa tem um filho que está naquela condição. Ou você não sabe se aquela pessoa, por conta da sua linguagem, vai repetir aquilo em casa e vai cometer uma violência contra o seu filho, contra a sua filha. Né? Então, ressignificar a linguagem. É bem isso ali, o que falaram. Mimimi só dói quando você não sente. Né? E deveria doer para todo mundo, porque eu não deveria aceitar alguém que está ao meu lado sofrer qualquer tipo de violência, né? Mas, infelizmente, aí já é uma utopia, é querer demais. Para que não aconteçam casos, por exemplo, igual daquela travesti Dandara. Ai, foi impactante demais, demais, Pois demais, demais. é um caso assim emblemático, né? Acabou saindo na mídia, todo mundo viu aquele vídeo horroroso. Eu não tive coragem de ver, eu só Eu sei o que também não aconteceu assisti, naquele eu não, vídeo, não né? consegui. Ela é Eu vi morta, notícias, ela é morta a não pauladas assisti. e com pedras e chutes, é colocada num carrinho de mão e o corpo é jogado na rua, a rua é pública, né? Lógico, mas numa rua ali com todo mundo assistindo e filmando e batendo palma. E isso foi há um ano atrás, 2 anos atrás. A gente até, às vezes parece até que a gente está falando de algo que foi há 80, 100 anos atrás, mas não, gente, é coisa do ano passado, ano retrasado. E aqui entrando um pouco na questão da prostituição, né, que é um dos temas da live. Carlinha, falta 7 minutos. A gente tem que acabar em 1 hora ou dá para passar um pouquinho? Tem que acabar? Não, é que ele cai. Ele cai? É, se ele cair, Ah, relaxa que eu salvo e volto. então tá. Ó, o povo tem que voltar, hein? Então aqui, ó. Porque aí você finaliza tranquilo, despede de todo mundo tranquilo, entendeu? Então não tem por que correr. Sim. Tá enriquecedor demais esse bate-papo, tá? Não, então, e desculpa se eu estiver falando muito, tá, gente? Porque eu gosto de falar e se me deixar aqui, meu Deus, se eu tivesse um vinho, então se ia ver só. Mas eu achei melhor não tomar vinho, porque senão eu ia começar a contar umas coisas aqui também. Então, gente, ó, se porventura cair, espera um pouquinho que eu vou voltar, tá? A Tá gente bom, volta. tá. Com relação à prostituição, gente, então, eu vou dar aqui para vocês aqui alguns argumentos que a prostituição ela pode ter sim o seu vínculo empregatício reconhecido. Eu sei que talvez agora eu seja apedrejado por feministas, se a pessoa é feminista, principalmente feministas radicais, que são as chamadas red fam, eu sei que elas são extremamente contrárias ao reconhecimento da prostituição como um emprego formal, porque seria como a submissão cada vez maior da mulher Tá, aos desejos do homem. Mas tá. aí eu pergunto para todo mundo, quando a gente trabalha, tá? Eu sou contratado, não sei, que nem eu já trabalhei na CIA, tá? Quando eu trabalhava na CIA, ia eu ou ia um clone meu? Ia eu. Eu também me sujeito a alguma outra pessoa. Eu uso o meu corpo para trabalhar. Muitas vezes, eu também me sinto submisso porque eu sou ofendido, eu sou humilhado, seja pelo empregador, seja por cliente. Eu poderia levar um tapa na cara enquanto eu trabalhava. Entendeu? Eu não sei o que poderia acontecer. Teve uma vez que eu estava trabalhando na C&A, teve um corre-corre porque estava tendo tiroteio dentro do shopping. Entende? Então, assim, para mim, essa não é uma justificativa. Tá? Mas esse é o meu posicionamento, porque eu entendo que essas Sim, pessoas têm sim, que ter o direito ao reconhecimento do vínculo empregatício. Tá? sim. Inclusive, não esqueçam que a CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, ela entende a prostituição, ela elenca a prostituição na CBO, está elencada. Tá? Eu até Sim. peguei aqui, só para ler, essa daqui eu vou realmente ler porque é uma colinha, porque eu não Tá, decorei. tá. O número do CBO, quem quiser anotar, é o 5198-05. Ela elenca os sinônimos de prostituição previstas na CBO são garota de programa, garoto de programa, meretriz, messalina, nunca tinha ouvido falar nisso, michê, mulher da vida, prostituta, trabalhador do sexo. Agora, o mais curioso, gente, eles descrevem as condições gerais do trabalho. Olha o que eles escrevem quando eles falam das condições gerais do trabalho. Trabalham por conta própria, em locais diversos e horários irregulares, no exercício de algumas das atividades. Em horários irregulares.
no exercício de algumas das atividades, podem estar expostos a intempéries e discriminação social. Há ainda riscos de contágios de DST e maus tratos, violência de rua e morte. Então, assim, nós temos um documento oficial que reconhece todos esses perigos, mas mesmo assim não reconhece o direito ao emprego. Entende? Então, assim, para mim isso é tão incongruente e tão inconcebível. Né? Essas informações, gente, ele está lá no site, tá? mtecbo.gov.br. Tá tudo lá. Então, isso é entendido pelo Ministério do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, hoje Secretaria, como uma profissão, como uma ocupação, que reconhece que existem todos esses riscos, reconhece que é uma atividade insalubre, perigosa, mas não quer reconhecer o vínculo empregatício. Não podemos negar de onde vem isso. Pode falar, Karina. Porque a Karina falou aqui, ó, a Cá Velasquez, ela falou assim, apesar de não gostar de ver uma mulher se prostituindo, acho que é uma realidade que está muito longe de acabar. Então, realmente, as trabalhadoras tinham que ter seus direitos assegurados. E é bem isso que você disse. Você tem um documento oficial reconhecendo tudo isso. Uhum. E ainda assim deixa completamente à margem, né? Deixa à margem da sociedade. Entende? Então, assim, eita, calma aí que caiu aqui. Acidente de percurso aqui, gente. Então, assim, para negar o reconhecimento de vínculo empregatício, o que eles utilizam? Eles utilizam muito a questão do rufianismo. Né? Eles não utilizam só a questão do rufianismo, mas eles também trazem toda uma moralidade que era empregada, que era imposta à mulher, que a mulher é o ser, né? Eva comeu a maçã e destruiu o mundo. Então a mulher continua sendo todo o problema. A mulher é a única forma capaz de destruir a família, de destruir a sociedade, de corromper os homens, né? Que são extremamente perfeitos, incorrompíveis, gente. Coitadinhos. Dá vontade de pegar no braço e carregar no colo, coitados. Né? E por isso, por questões meramente morais, uma moralidade que ela perpetua com um código penal de lá de 43, que previa, acho que é 43, se eu não me engano, ou 34, não lembro, eu confundo com as datas da CLT e das constituições. Mas é um código penal antigo. Que tinha, por exemplo, no Código Civil anterior, a possibilidade da anulação do casamento caso a mulher não fosse virgem. Ou seja, obrigado, de 40. 40. Ou seja, o homem podia ter, desculpa, comido a cidade inteira, mas a mulher tinha que ser virgem. Tinha que ser pura. Entende? Então, assim, gente, pelo amor de Deus. E daí, quais são os sistemas que eles utilizam? Existem sistemas por trás disso, tá? Que nessa análise do reconhecimento de vínculo empregatício. Os sistemas são o proibicionista, esse, concurseiros, é bom vocês anotarem e lembrem. Proibicionista, abolicionista e o regulamentarista. Tá? O proibicionista é aquele que vai proibir toda e qualquer atividade envolvendo a prostituição. Tanto a atividade quanto o consumo da prostituição. Tudo que envolva. O abolicionista é aquele... E esse daí é adotado em vários países do leste europeu, ele é adotado na China, ele é adotado em alguns estados dos Estados Unidos, né? Porque eles são federações e tudo mais, então cada um tem a sua regulamentação. Aí nós temos os abolicionistas. Os abolicionistas, eles esse é um sistema que tende a abolir a prostituição por meio da criminalização do cliente. Então, a atividade da prostituição é permitida, mas o consumo da prostituição é proibido. Esse é o modelo sueco. Tá? Então, na Suécia, isso ele é como se fosse o expoente disso. Mesmo assim, você deixa a pessoa trabalhar, mas ninguém pode consumir o trabalho dela. A pessoa vai presa. Aí, o que acontece? A pessoa continua à margem, né? A pessoa não consegue pagar seu aluguel, não consegue sustentar seu filho, não consegue levar o pão para casa, não consegue trabalhar, não pode fazer nada. Não pode nem usufruir nem do seu próprio corpo. E temos os sistemas regulamentares, que aí realmente é você trazer a prostituição para dentro do ordenamento jurídico, abarcar constitucionalmente e legalmente essa relação e dar toda a proteção possível. Esse sistema, ele é implementado na Holanda, mas assim, não sei se você conhece Amsterdã, mas eu fui a Amsterdã principalmente porque eu morria de vontade de conhecer a Red Light.
Eu precisava ver aquilo. Tanto que eu fui lá no Museu da Prostituição e tudo mais. Ó, a gente vai cair, Vai tá? cair? Em 20 segundos. Então a gente já volta para eu poder falar do restante. A Falta gente pouco, já né? volta para ele contar a história de Amsterdã, galera. Segura. 10 segundos. Eu já vou encerrar, porque aí eu já vou salvando, Tá tá? bom. Então Tchau, segura aí que gente. nós já volta.